Salve, salve! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise breve aí para encontrar possíveis oportunidades de trade aqui no gráfico das criptomoedas. Então vem comigo no vídeo até o final. Rapaziada, antes de irmos direto para o gráfico do Bitcoin e das altcoins, né, eu vou dar uma olhada rápida aqui, bem singela, no gráfico do S&P 500 e a gente tá vendo um movimento muito interessante aqui no S&P 500. Estamos vendo aí um engolfo no gráfico de 4 horas acontecendo exatamente agora. Pode ver que a barra verde aqui, ela simplesmente acabou passando a barra de ontem, foi a barra que a gente rompeu, né, o fundo anterior. Atualmente estamos fazendo aí um breve respiro, provavelmente para vir tocar pelo menos as médias aqui. A gente também tem regiões importantes no S&P 500, exatamente por aqui, ó. Se a gente pegar desde essa pernada aqui, temos regiões importantes exatamente aqui nesse gap. Então, normalmente, quando a gente fala, né, de mercado tradicional, ele normalmente, não é regra, mas grande parte das vezes ele vem fechar o gap. E olha só o gap que a gente tem aqui no índice futuros do S&P 500, né? Quando eu falo de gap, é esse buraco aqui. Caso ele venha fechar esse gap, a gente vai estar chegando aqui numa região importante da Fibonacci e depois temos a região mais importante, que é 0,5 de Fibo, que faz confluência com as médias aqui. Então vale ficar de olho em um possível repique aí do gráfico do S&P 500 para a região de 3.800 pontos. Vamos rapidamente para o dólar também. O dólar acabou de fazer aí um recuo, né? A gente viu o dólar em uma grandíssima tendência de alta e no dia de hoje fazendo um breve respiro. Dólar caindo, S&P 500 subindo, total relação, né, família? A gente sabe que quando a galera sai do dólar, eles compram um pouco de ativo de risco. E o contrário também é verdadeiro. A galera que sai do ativo de risco compra um pouco mais aí de dólar. E por isso que a gente tá numa tendência infinita do dólar, porque a galera tá saindo dos ativos de risco para ir comprar dólar, porque o cenário está completamente caótico. E a gente encontra aqui no RSI do dólar também, ele bateu região de sobrecompra, né? Perceba que todas as vezes que teve toques aqui, foi as vezes que ele corrigiu. Então aqui tocou, corrigiu aqui, aqui tocou, corrigiu aqui. Então pode ser que nos próximos dias a gente tenha aí suspiros no mercado, respiros um pouco maior, gráfico do S&P 500 subindo 1,61%. Vamos direto para o Bitcoin então. E eu quero começar analisando o Bitcoin falando algo muito legal aqui para vocês. A gente está com muita força no gráfico do BTC e quem fala que não é simplesmente maluco, tá? E quando eu falo de força, não é alta infinita, tá? Quando eu falo de força, é, na verdade, uma defensiva. Olha só, quando a gente pega o gráfico de 4 horas aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. O gráfico de 4 horas do Bitcoin, se a gente coloca uma linha aqui, a gente consegue enxergar que essa região dos 18.500 está sendo uma região completamente defendida. Olha só, defesa aqui do pessoal comprador, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Olha só, são 6 toques aqui defendendo essa região. E se a gente voltar um pouco mais no tempo, também foi uma região importante aqui também, né? E o mais impressionante disso tudo é que ontem a gente teve o S&P 500 perdendo o fundo anterior. E quando a gente fala dele perder esse fundo aqui, que foi o fundo lá da época que o Bitcoin bateu os 17 mil dólares, eu achava que quando a gente viesse retestar esse fundo aqui, a gente estaria pelo menos rompendo ou chegando nos 17 mil dólares no Bitcoin. E não foi o que aconteceu. A gente conseguiu mais uma vez aguentar em cima dessa região dos 18 mil. E é por isso que eu falo que o gráfico do Bitcoin está forte, rapaziada. Mas ele vai cair a 15, ele vai cair a 12, ele vai cair a do infinito, cenário global, blá, 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 blá. A gente sabe de tudo isso, o mercado também já sabe. E o mercado ele precifica antes. Então, grande parte das quedas que vem acontecendo já foi por conta de tudo isso. O mercado ele precifica antes. Pode cair mais? Com toda certeza. A gente realmente está num cenário diferente. Mas ninguém pode falar para você que é certeza que vai cair mais. Esse cara que dá certeza de qualquer coisa, fuja dele, rapaziada. Porque o mercado é imprevisível. Então não tem como ter certeza de nada. E sabendo disso, a gente é humilde o suficiente para falar: cara, se o mercado não dá certeza que ele vai lá nos 15, vai nos 16, vai retestar os 17, eu não vou ficar de fora para caso ele comece a subir. E qualquer subida, na minha opinião, é um respiro aí para continuar caindo. Entretanto, pode ser que não. Nada é previsível no mercado. Então a gente trabalha com o que a gente tem aqui. Eu já estou me posicionando e vou fazer umas análises aqui para possíveis trades, tá? Quando a gente fala de trade, normalmente a gente opera em favor da tendência. Entretanto, como eu acho que o S&P 500 vai dar uma respirada, a gente pega aqui no diário, eu tinha analisado de 4 horas, vou pegar no diário para vocês entenderem, a gente já vem no diário aqui, ó, de praticamente
Pô, desde o dia 13 de setembro caindo, ó, tudo barra vermelha. Teve verdes aqui no meio, mas não foi nada de respiro, foi só queda. Então já faz um bom tempo que a gente tá vindo de queda. A tendência é a gente ter um respiro, pelo menos igual foi aqui, ó. Mesmo que se for para continuar caindo, um respiro para continuar caindo. Esses dias de respiro aqui, eu vou tentar operar um pouquinho contra a tendência, não é sugestão, inclusive a gente até fala para não operar contra a tendência, mas eu vou tentar pegar um repique aí em algumas criptomoedas. Então, visando esse repique, eu trouxe algumas aqui que eu achei interessante e uma delas é a própria Atom. Se a gente abrir o gráfico da Atom aqui, perceba o que a gente tem. Eu já deixei até uma LTAzinha que ela vem respeitando muito, né? Eu vou dar um zoom aqui e vou colocar no de 4 horas, porque quando a gente fala de trade, é o de 4 horas que me interessa, tá? Então, quando a gente pega aqui o gráfico da Atom, a gente enxerga o seguinte. Toque aqui, anteriormente toque, toque, toque. Olha só, vários toques e toque aqui também. O que isso está me mostrando? Que ela está respeitando, assim, de forma até que grotesca, essa linha de tendência de alta, né? Essa LTAzinha aqui. Pode ser que ela perca essa LTA, ela tá vindo para perder agora, mas caso ela não perca e volte a trabalhar aqui, confirmando usar essa LTA como suporte, uma barra verde exatamente aqui, e o mercado continuar em alta, isso daí tem que deixar bem recitado aqui nesse vídeo, a gente pode ver patamares da própria Atom vir buscar uma altinha aí e continuar essa tendência de alta infinita. Quando a gente fala de apostar em long, a gente quer o quê? Ativos que contra o Bitcoin estão mais fortes. Então, se a gente colocar aqui Atom BTC, o que a gente enxerga aqui? A Atom BTC está numa alta infinita, parece até o gráfico da Atom Dollar. E isso a gente está comparando ela com o próprio Bitcoin. Perceba quantas vezes a gente também vem respeitando a média de 21 aqui na Atom BTC e quando a gente varou a gente veio testar a média de 8, que é a amarela aqui. Então a Atom contra o Bitcoin ela já está em alta desde junho também, a mesma coisa que a Atom Dollar. Vamos voltar para o gráfico da Atom Dollar aqui. Voltamos para o gráfico da Atom Dollar. Então é esse tipo de ativo que eu tento, né, operar de um jeito mais arriscado contra a tendência, porque a gente sabe que a tendência é de queda. E a gente tá falando de trades menores aqui, talvez de 1, 2 dias, swing trades menores aí, mas é completamente mais arriscado a gente pegar esse tipo de movimento porque é contra a tendência. Se o mercado volta a cair, com certeza a gente já volta a ficar de olho aí em shorts, né? Ontem a gente conseguiu surfar bastante no nosso grupo de sinais com a queda do mercado. Continuando aqui, a gente tem então o seguinte, a Atom respeitando aqui até o momento, caso ela faça esse tipo de barra aqui e volte a esses patamares, a gente pode até simular aqui uma entrada ó, de posição comprada. Deixa eu abrir o gráfico aqui para vocês. Temos aqui posição comprada, seria entrada mais ou menos aqui. O alvo principal seria esse aqui, né? Que seria o topo. Pode ver que se a gente colocar uma linha ali, foi aonde ela tocou já 2 vezes e a gente vai ter até o canal que também eu venho desenhando nas lives. A gente vai estar tocando mais ou menos nesse topo do canal aqui. Então, antes mesmo de chegar nessa região, eu fecharia essa operação. Dependendo do lucro, eu fecharia até antes. Poderia ser um day trade. Quando a gente fala de day trade, a gente opera baseado em lucro, né? Bateu minha meta ali, eu fecho, independente de se vai continuar subindo ou não. E o bacana desse trade seria o stop. A gente deixaria o stop bem curto. Por quê? Porque ele estaria embaixo da LTAzinha. Então a gente pode deixar esse stop aqui mais ou menos onde ele está agora. Seria 3% para ganhar 23%. E é esse tipo de trade que a gente sempre busca, né? Quando a gente está falando de operar contra a tendência. É uma operação aí basicamente 5 para 1. Você está arriscando perder 3% para ganhar quase 25% ali. Vale ficar de olho nesse tipo de movimento, beleza? A Atom é uma das que eu separei aqui para vocês. E outra que eu também separei aqui para vocês, família, é a própria Link, tá? A Link também vindo numa tendência de alta aqui, bem clara. Vou até apagar esses desenhos que estavam na live da manhã. E a gente consegue enxergar aqui no gráfico da Link também que ela vem seguindo aí. Pelo menos vinha, ela começou uma barra vermelha agora, mas vinha seguindo uma LTAzinha aqui, a gente pode colocar ela aqui e ainda não perdeu, né? A gente consegue enxergar que inclusive agora, caso ela confirme alta aqui, pode ser uma entradinha, só que sempre de olho, principalmente pelo fato de ser contra a tendência, sempre de olho no S&P 500 e no fucking dólar ali. Se o S&P 500 começar a subir, descer, a gente já vai reverter e vai começar a buscar operações short, né? Tá? Que para mim são o melhor tipo de operações para fazer agora. A gente está mais shortando, mas eu quis trazer esse vídeo porque eu realmente acho que a gente vai ter um respiro aí. O S&P 500 ele já caiu demais, o dólar tá formando um possível topinho temporário, pode ser que só para uma respirada para continuar a alta dele. Então, dólar caindo, S&P 500 subindo, os mercados podem dar uma altinha aí de alguns dias, beleza? Então,
link também bem interessante, a gente coloca aqui no gráfico de 4 horas, e caso a link realmente mantenha essa tendência de alta aqui, venha mais uma barra verde, eu consiga pegar essa barra verde acontecendo aqui, a gente pode esquematizar um trade da seguinte forma, a gente tem aqui esse topo aqui, ó, que desde o começo do bear market ele vem sendo uma resistência das mais gigantescas. Olha só, tocou aqui e tocou aqui. Todas as vezes que ele tocou nessa região de 9,40, 9,50, foi queda aí. Então, caso eu abra esse tipo de operação, obviamente que eu vou fechar antes disso acontecer, né? Então a gente vê, ó, até ali seria 15%. Vamos ver como é que seria esse tipo de movimento aqui em questão de trade, né? A gente coloca aqui posição comprada também, joga o alvo lá, seria esses 15% e mais ou menos o stop onde está aqui mesmo, abaixo da LTA, né? Basicamente nessa região, se a gente pegasse a média de 8 e jogasse ela para o período atual, seria mais ou menos com confluência aqui, então seria mais ou menos o stop aqui para buscar esse alvo aqui. Lembrando mais uma vez que isso tudo depende exclusivamente do S&P 500 continuar subindo, o dólar continuar caindo. Se isso acontecer, é provável que o Bitcoin vá resistir ainda mais, visto que ele está mais forte aí, pelo menos nos últimos 2, 3 dias que o próprio S&P 500, beleza? Ele tem algumas resistências aqui importantes, né? A própria média de 21 já está aqui, ele está recusando ela agora, mas também já fez algumas horas de candle verde, talvez um respiro para ele continuar o movimento aí. E depois disso, vamos ver quais são os possíveis alvos nesse respiro. Caso o respiro aconteça, né? O mercado é imprevisível, mas caso o respiro realmente aconteça, a gente consegue colocar uma Fibonacci aqui e entender qual seria os possíveis alvos aí no próprio Bitica de la Meia. A gente tem um alvo onde ele está agora, exatamente 0,236, e depois essa aqui para mim vai ser o alvo mais difícil no curtíssimo prazo, né? A gente tem aqui a média de 8 e a gente tem também região 382 de Fibo, né? Então essa região aqui, ó, é uma região que, pelo menos, se eu tivesse em long em algumas outras criptomoedas, eu ficaria ligeiro. Ali chegando perto dos 21 e 200 ali, eu já tentaria fechar todas as operações. Igual eu falei, operações curtíssimas, tá? Não é muito meu perfil, mas eu vou tentar dar uma arriscada nesses dias aí, porque eu realmente acredito num respiro de alta do mercado para esses 2, 3, 4 dias aí, às vezes uma semana, mas na minha opinião a tendência continua sendo de queda. Essa perca aqui, esse rompimento do suporte do S&P 500 nos deixou claro que o mercado ainda não tem força alguma e provável que a gente venha retestar patamares mais abaixo aqui. E se isso acontecer, as criptomoedas provavelmente vão tomar uma porrada, né? Mesmo elas estando forte aí nesses últimos dias, essa força ela não é invencível, né, rapaziada? Uma hora a gente vai acabar rompendo isso aqui se o S&P 500 continuar nessa tendência de baixo, beleza? Espero que você tenha gostado aí. Caso você queira aprender um pouco mais sobre análise técnica, trade, futuros e ainda ganhar de bônus a sala de sinais, nosso link tá aqui na descrição. Eu vou até chamar um brother aqui, ó, para falar isso para você. Tá da hora pra caramba, né? Olha só, são 2 Lucas aqui agora, então tá da hora pra caramba o nossa sala de sinais lá, a gente vem lucrando bastante. Vem aqui no link abaixo, tamo junto, é nóis, deixa o like aí, hein? Deixa esse like aí pra ajudar o canal, deixa o like aí, tamo junto e fui.